Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Saúde na Mídia. Hoje vamos abordar um assunto de extrema importância, o Novembro Azul, e a campanha de conscientização do câncer de próstata, que é o tipo mais comum entre os homens. Dá uma olhada no que vem por aí. No Saúde na Mídia desse sábado, vamos falar sobre a saúde masculina. E para nos ajudar a entender melhor sobre o Novembro Azul, recebemos o urologista João Gabriel Leda Braga. A Karina Vieira vai trazer diquinhas de lanches saudáveis. E para finalizar, você vai conhecer o projeto Cultivando Sorrisos. E olha, para começar nosso programa, tem que ter Karina Vieira contando o que ela aprontou essa semana. Aliás, ela se deu muito bem na alimentação. Um bate-papo gostoso com a minha xará Karina, que preparou um lanche fantástico para mostrar para vocês. Gente, receita saudável é super importante, ainda mais nessa época de fim de ano, muitas confraternizações, Amiga, as pessoas tentando manter a dieta e não tudo com conseguem. comida eu gosto. Taurina, nata, claro que vai se dar bem com comida. E lanche saudável, eu quero aprender essa receita. Acompanha com a gente para saber mais. Você sabia que no Brasil, de acordo com o INCA, a cada 38 minutos perdemos um homem devido ao câncer de próstata? Esse é um cenário alarmante, mas é exatamente por isso que estamos aqui hoje, para falar sobre o Novembro Azul, uma campanha que busca conscientizar sobre a saúde masculina e especialmente sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de próstata. E para nos ajudar a entender melhor essa situação e como a gente pode fazer a diferença, temos aqui o urologista João Gabriel Leda Braga para conversar com a gente. Doutor João, seja bem-vindo ao Saúde na Mídia, é um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer, obrigado pelo convite. Eu imagino que durante esse mês você dê muitas entrevistas falando sobre esse tema, sobre a campanha de conscientização, sobre o Novembro Azul, mas nunca é demais a gente reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce. E para começar, doutor, explica pra gente quais seriam os fatores de risco para o câncer de próstata. Então, o principal fator de risco aí para o câncer de próstata é o histórico familiar, né? Pacientes que tiveram aquele histórico familiar de pai, um tio, um avô com câncer de próstata, aumenta, né? Os estudos falam que um paciente com um familiar, né, com câncer de próstata na família aumenta em 5 vezes o risco, mais de 1, 2 familiares pode aumentar até em 10 vezes o risco de câncer de próstata, né? Esse é o principal fator, principalmente em familiares com menos de 60 anos de idade. Outros fatores, que é o fator geral, né, para a maioria dos tipos de câncer, sedentarismo, obesidade, tabagismo, isso tudo aí aumenta a reação inflamatória do corpo e também aumenta o risco de ter neoplasias, inclusive o câncer de próstata, propriamente dito. Então a gente pode dizer que a qualidade de vida, o estilo de vida da pessoa influencia também? Com certeza, um estilo de vida saudável, atividade física, uma dieta mais regrada, sem excesso de carboidratos, de alimentos inflamatórios, ajuda bastante aí na prevenção de todos os tipos de câncer, né, inclusive do câncer de próstata. Doutor, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente fala dos exames, o exame de toque retal, que é muito conhecido, inclusive tivemos recentemente a campanha com o Antônio Fagundes protagonizando, uma campanha que se tornou até um pouco polêmica pela forma como ele abordou o tema, mas que chama atenção. Primeiro eu queria saber a sua opinião sobre essa campanha e também saber se o exame de toque retal é o único que pode detectar o câncer de próstata ou existem outros exames complementares que também podem ser associados. Com certeza, foi uma campanha assim, válida por reforçar ali a necessidade da realização do toque e tudo. Foi polêmico a forma, né, que ele abordou e tudo, como foi falado, acho que poderia falar de outra maneira aí, mais formal ali para os pacientes, né? Pois é, mas a gente pensando assim, quando ele fala dessa forma, ele cria um impacto e chama a atenção para o assunto. Porque o assunto é um assunto que todo mundo fala, as pessoas na teoria sabem que precisam fazer o exame, que os homens principalmente precisam fazer esse exame a partir de uma certa idade, se tem histórico familiar ou não. Mas na hora de ir fazer o exame, a adesão não é tão bem assim. Com certeza, a adesão é baixa, muito homem tem medo ali de ir fazer o exame do toque retal, eles acham que vão perder a masculinidade ali para fazer o exame, ficam com aquela resistência, acham que vai sentir dor, alguma coisa ali no momento do exame. E não é verdade, né? É um exame tranquilo, rápido de ser feito. Com um toque retal a gente consegue diagnosticar de maneira precoce muitos tipos de câncer de próstata, né? Uma grande quantidade ali. A gente consegue antecipar o diagnóstico, tornando o tratamento muito mais fácil. Então, o exame necessário é essencial aí na nossa prática, né? E além dele, a gente sempre tem que associar, né? É necessário sempre não só o toque retal. Tem homem que acha, posso fazer só exame de sangue, posso fazer só exame de imagem, não é só um. Tem que ser um conjunto deles, né? A gente sempre precisa do toque retal, que no toque a gente vê a consistência da próstata, vê se tem algum nódulo, consegue ver o tamanho da próstata também. E no exame do PSA, que é o exame do sangue, né, que é um antígeno produzido pela próstata,
E aí a gente consegue ver o valor do PSA, ver também se tem suspeita por alteração nesse PSA. Então, tendo um ou tendo outro, gera a suspeita que faz com que a gente necessite progredir a investigação. Doutor, esse exame tem que ser feito a partir de que idade? Obrigatoriamente por todos os homens? Obrigatoriamente a partir dos 50 anos, para todos os homens, independente de fatores de risco. Homens que têm fator de risco na família, histórico familiar positivo, homens da raça negra, tem que fazer a partir dos 45 anos. Por que essa diferença para a raça negra? Existem estudos que falam maior fator de risco aí em pacientes da raça negra, por isso que eles orientam, né, a gente fazer o toque retal a partir dos 45 anos. A gente está falando aí sobre diagnóstico precoce, mas existe algum tipo de sintoma nessa doença? Existe algum tipo de sinal de alerta, além da predisposição genética, que a pessoa precisa ter mais cuidado? Não tem assim nenhum sinal de alerta, algo que possa dizer, muitos homens associam que está com dor no ânus, ou dificuldade para urinar, ou uma dificuldade de ereção, eles associam ali ao câncer de próstata, quando não é verdade, né? Câncer de próstata é uma doença completamente assintomática. Quando ele vem apresentar sintomas, já é uma fase mais avançada da doença. Então, o homem que tem sintomas do câncer de próstata, geralmente é o homem que está com a próstata já bem avançada, uma próstata aumentada, com infiltração ali da bexiga, infiltração do reto. E por isso ele vem apresentar sintoma do câncer. Mas, normalmente, câncer de próstata em fase inicial não apresenta nenhum sintoma, é completamente assintomático. Vamos falar sobre os tratamentos, então, doutor? A partir do momento que chega um paciente, que você fez o diagnóstico, está com câncer de próstata. A partir daí, quais são as próximas etapas para o tratamento? Fazendo diagnóstico, a gente sempre tem que ver, estadiar esse paciente, né, que a gente fala, que é colocar ele num grupo. A gente tem que ver se ele é um paciente com câncer de próstata de baixo risco, um risco intermediário ou um alto risco, que isso muda nossa proposta curativa, né? E depois disso a gente vai discutir com o paciente. Existem algumas formas de tratar o câncer de próstata, todas elas de maneira curativa. Pode fazer cirurgia, fazer a prostatectomia radical, que é a cirurgia para retirada completa da próstata, das vesículas seminais. Podemos fazer radioterapia associada ao hormônio também, que é uma outra maneira curativa sem ser por cirurgia. A gente tem que ver o grau dessa doença do paciente, tem que ver a idade do paciente, as comorbidades que ele tem, para ver se a cirurgia é segura para ele, que é uma cirurgia de grande porte, tem risco de sangramento, tudo. Então a gente tem que ver se é uma cirurgia, se o paciente é compatível, né, com a cirurgia, para indicar o melhor tratamento, mas geralmente tratamento cirúrgico é a primeira opção aí que a gente sempre oferece ao paciente. Nesse caso de pacientes idosos, fica um pouquinho dessa questão mais delicada, às vezes a família acha que não vale a pena operar, por uma questão de ser mais invasivo e correr alguns riscos. Como é que seria essa avaliação médica? Então, a gente tem que sempre conversar muito bem com a família, orientar os riscos. Hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica, a gente diminuiu muito o risco de sangramento da cirurgia, que antigamente era feita cirurgia aberta, tinha mais risco de sangrar, e tudo com o advento do robô aí vem nos ajudado bastante. A gente consegue ver bem melhor ali a cirurgia, tem risco menor de sangramento, diminui o risco de impotência sexual, de incontinência urinária. Então tornou a cirurgia mais tranquila, a gente podendo aí aumentar, né, essa idade de pacientes que a gente opera hoje em dia. Pacientes com mais de 80 anos aí, vários são operados, curados e vivem bem aí após o procedimento cirúrgico. Doutor, caso o paciente não opere, como é que fica essa funcionalidade dele? Como é que vai ficando o organismo daquele paciente? Caso seja detectado um câncer de próstata e não seja operado, ele tem ainda a possibilidade de algum outro tipo de tratamento? Sim, existe sim a possibilidade. Um dos tratamentos, inclusive, para o câncer de próstata, né, que os guidelines europeu e americano falam para a gente, é a vigilância ativa, que a gente fala. Vigilância ativa é aquele paciente que tem um câncer de próstata de baixo risco. A gente consegue acompanhar esse paciente com o PSA, fica acompanhando ele com o PSA ao longo dos anos e vai vendo ali até que momento, se esse PSA apresenta uma elevação ou ele faz uma nova biópsia, apresenta uma progressão da doença na biópsia, aí podemos oferecer para esse paciente outro tratamento curativo também. Podemos fazer cirurgia ou, caso não seja paciente compatível com cirurgia, por algum outro problema, comorbidade, idade, podemos oferecer a radioterapia, que é menos invasiva e também curativa para o paciente. A gente começou o programa falando sobre esse dado, né, de que a cada momento 38 homens morrem por dia por conta de câncer de próstata. Por que esse número tão alto, mesmo durante campanhas, a gente falando sobre a importância da prevenção, indo na mídia, divulgando o diagnóstico, divulgando a questão do toque retal, por que ainda temos esse número alto, doutor? Tem um número bastante elevado ainda, muito por conta da resistência, né? Apesar das campanhas e tudo,
A gente vê muitos pacientes que nunca fizeram toque retal, têm resistência a fazer o toque, ou evitam fazer o rastreio, ou vão na primeira consulta, mas não voltam no retorno para mostrar exames. Às vezes a gente solicita biópsia, não fazem, porque ficam com medo do procedimento, tudo. E com isso acabam sendo diagnosticados quando apresentam sintomas, né? Que aí são os casos mais avançados da doença. Além disso, a dificuldade de acesso, às vezes, aos hospitais, questão pública também, acaba que dificulta o acesso, às vezes, e por conta disso eles demoram mais para o diagnóstico, né? Eu acho que isso é algo comum dos homens. Os homens, eles se cuidam menos. Na questão de buscar um médico, eles buscam, acho que só no último caso. É isso que vocês percebem no consultório também? Com certeza, a gente percebe bastante isso aí, tem bastante resistência a procuras. Muitos se cuidam, né, se procuram, fazem um check-up anual ali, rotina, exames, mas muitos não. Eles têm aquela resistência ali, aquele preconceito de procurar um médico e acabam procurando quando sentem algo. E aí, quando eles sentem algo, pode ser que já seja algo mais avançado. Por isso, necessidade das campanhas, da orientação, tudo, para procurar o mais precoce, né? A partir de 50 anos ali, pelo menos uma vez ao ano, tá indo no urologista para realizar o toque retal, o PSA, para a gente fazer o diagnóstico precoce. Fazendo o diagnóstico precoce, a gente consegue curar mais brevemente e consegue dar uma melhor qualidade de vida aí aos pacientes, diminuindo essas taxas aí que a gente vem ouvindo falar. Doutor, em relação à saúde do homem, né, falando mais abrangente, nesse Novembro Azul a gente fala sobre o câncer de próstata, mas o que a gente pode alertar também sobre a saúde masculina e os cuidados que precisam ser feitos em relação a procedimentos, em relação a consultas e a check-up? A gente pode orientar também Novembro Azul, né, estender aí as outras patologias do trato geniturinário masculino, as doenças renais, câncer de bexiga, de testículos. Às vezes o homem sente incômodo nos testículos ali também, ele demora a procurar o urologista, não procura, fica sentindo dor, pode ser que seja um tumor de testículo também. Então, a gente pode estender a todas as patologias aí do trato geniturinário masculino, né, pênis, testículo. O ideal é pelo menos uma vez por ano ir ao urologista, homem, independente da idade ali, pelo menos uma vez ao ano ir ao urologista, fazer um check-up com exames gerais, hemograma, exames de glicemia, colesterol, tudo isso aí para a gente dar uma melhor qualidade de vida para esses homens, né? Para aumentar a expectativa de vida aí da nossa população e prestar o melhor atendimento sempre a eles aí. Achei interessante você falar essa questão de ir ao médico uma vez ao ano, independente da idade. Quando a gente fala de crianças, meninos, né, fazer essa busca também, as meninas, as mães levam na ginecologista. E os meninos, é mais difícil de levar os filhos ao urologista para fazer os exames. Qual é essa indicação? O que você podia estar aqui falando para o nosso público, para a nossa audiência, sobre esses cuidados, essa prevenção mesmo, esse cuidado para que a gente evite esses novos números e mortes lá na frente? Com certeza. No caso de meninos, né, crianças, a gente sempre tem que avaliar a questão dos testículos que estão na bolsa escrotal, o pênis, se não tem fimose, como é que está o desenvolvimento peniano. Então, desde bebê? Desde criança ali. Qual seria a primeira idade para levar uma criança ao urologista? O ideal é passar no urologista pediátrico ali a partir dos 2 anos, né? Pelo menos passar uma vez ali para ver como é que está o desenvolvimento do testículo, se estão na bolsa, o pênis, se não tem fimose. Depois pode espaçar um pouco mais, né? Depender se não tem nenhuma patologia, pode ir vendo só quando tiver mais velho, a partir ali dos 14 anos, 15 anos também. Perfeito. Doutor, eu queria que você aproveitasse também aqui a oportunidade para compartilhar alguma história que você tenha lá tido de sucesso no seu consultório, justamente para a gente alertar as pessoas nessa época de check-up masculino de Novembro Azul. Com certeza, tem muitos casos aí que procuram a gente, né, nessa época de novembro, apresentam elevação de PSA, a gente faz toque retal às vezes normal, solicita biópsia, vem ali a doença, o câncer na próstata, faz procedimento cirúrgico, os pacientes, nesses casos, né, que eles procuraram, foram ali espontaneamente ao urologista, em motivo de campanha, tudo, é um diagnóstico mais precoce, a gente faz o procedimento cirúrgico, consegue dar um índice de cura aí de quase 100% para o paciente. Os pacientes hoje com o advento da cirurgia robótica ficam muito bem, continentes, potentes, tendo uma vida normal aí após o procedimento, né? Então aumenta a qualidade de vida desse paciente, ele tem uma expectativa de vida muito maior porque foi diagnosticado precocemente e a gente tem sucesso aí, né? Fica feliz com o resultado dos nossos pacientes aí. Então, gente, vocês estão vendo que a prevenção faz toda a diferença, além de um estilo de vida de hábito saudável. Com certeza. Um hábito de vida saudáveis aí é bom para tudo, né? Tanto para prevenir câncer de próstata, quanto as outras coisas da nossa vida diária aí, né? Também. É verdade. Então fica o alerta e o recado para você. Mas, doutor João, continua aqui com a gente, porque a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o doutor João Gabriel Leda, falando um pouquinho mais
sobre as perguntas da audiência. É aquele quadro que a Karina Vieira vai trazer as perguntas que vocês fizeram no nosso Instagram para o doutor responder aqui no Saúde na Mídia. Até já! Estamos de volta com o Saúde na Mídia e é muito bom ter você aqui conosco. Participa com a gente também pelo YouTube, viu? É só se inscrever no nosso canal Saúde na Mídia Oficial. Acabando por aqui na TV Difusora, você continua com a gente por lá. E olha, gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você as perguntas da audiência com o Dr. João Gabriel Leda Braga, explicando um pouquinho mais sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata. Chegou a hora das perguntas da nossa audiência. Existe algo que eu possa fazer para reduzir o risco de desenvolver problemas na próstata? O Hamilton da Aranha perguntou, doutor. Essa é uma ótima pergunta, Milton. Existe sim, coisas que a gente pode fazer para diminuir o risco do câncer da próstata. As principais são os hábitos de vida, Atividade física, evitar tabagismo, evitar o etilismo em excesso também. Hábitos de vida saudável, dormir bem, ter hábitos de alimentação adequados. Com tudo isso aí a gente consegue prevenir os diversos tipos de cânceres, inclusive o câncer de próstata. E tem mais pergunta. Quando devo começar a fazer exames de rastreamento para o câncer de próstata? O Raimundo do Monte Castelo quer saber. Essa é uma pergunta muito importante que o Raimundo fez. A gente deve começar o rastreio independente dos homens a partir dos 50 anos de idade e homens com fatores de risco, que são aqueles homens que têm histórico familiar, a partir dos 45 anos de idade. Tem mais pergunta. O tratamento pode afetar a minha função sexual? O Cláudio do João Paulo quer saber. É uma pergunta bem frequente a que o Cláudio fez. É uma ótima pergunta, Cláudio, aí. Antigamente, com a cirurgia aberta, cirurgias convencionais para o câncer de próstata, existia um maior risco de afetar a função sexual. Hoje em dia esse risco existe. Ele é um risco ainda que é inerente de qualquer procedimento cirúrgico da próstata. Existe sim o risco de afetar a função sexual, porém, com o advento da cirurgia robótica, do robô que nos ajuda nas cirurgias, a gente conseguiu diminuir muito esse risco. Os riscos hoje em dia são bem menores. A depender do grau da doença, a gente consegue diminuir a quase zero essas taxas de risco de disfunção sexual. E para finalizar, como posso decidir qual tratamento é melhor para mim? Marcos da Santa Clara quer saber. Essa pergunta do Marcos, o melhor tratamento varia muito, A gente tem que avaliar o paciente, tá? Cada paciente é individual, a gente tem que conversar com esse paciente, saber a expectativa dele em relação ao tratamento dele, o que ele espera do tratamento, para a gente poder definir, Temos que ver a idade do paciente, os problemas de saúde que ele tem. A depender de tudo isso, aí uma conjuntura de coisas, a gente define, qual é a melhor proposta. Se vamos fazer uma vigilância, se vamos fazer um procedimento cirúrgico, se vamos fazer radioterapia, hormonioterapia. Isso varia muito aí de cada paciente, é necessário uma avaliação individual, um exame físico individual na consulta, para a gente poder dar a melhor conduta aí e propor o melhor tratamento. Muito obrigada, Dr. João Gabriel Leda Braga, está conosco aqui, conseguiu um tempinho na agenda que a gente sabe que é tão importante durante esse mês falar de prevenção. Vocês viram aí que os números são altos e o que a gente quer é evitar novas mortes por falta de diagnóstico e falta de informação. Estamos aqui para isso. E agora a gente vai para o Giro de Notícias. Vacina da dengue estará disponível no SUS em 2024. Essa é a aposta de uma farmacêutica, a Takeda, criadora da vacina, que é imunizante da dengue. A Kedenga espera disponibilizar a imunização no SUS até janeiro de 2024. Segundo Vivian Kiran Lee, diretora executiva da Takeda no Brasil. O governo questionou a farmacêutica especialmente em relação ao preço sugerido para cada dose da vacina, de R$ 170. A pasta quer pagar menos, cerca de R$ 120 por dose. Além disso, a Conitec levantou dúvidas sobre a capacidade da Takeda em oferecer a quantidade de vacinas necessárias ao público prioritário. A vacina, aprovada em 34 países, incluindo o Brasil pela Anvisa em março, já está disponível em clínicas particulares desde julho de 2023. Pesquisas mostraram redução de 90% nas hospitalizações. Lembrando que 85% dos municípios brasileiros já registraram casos de dengue em 2023.
E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, você vai acompanhar com a gente diquinhas de lanches saudáveis. Vocês viram aí que mudança de estilo de vida previne várias doenças? E tá na hora de começar. Sei que as confraternizações estão bem aí, fim de ano é difícil manter dieta, mas com essas opções de lanche que a Karina Vieira vai trazer pra gente, vocês vão gostar. Chega o fim de ano, é aquela temporada que está todo mundo com confraternização, eventos por aí e muita gente não consegue manter a dieta em dia. Daqui a pouquinho chega o Natal, as festas de fim de ano, a ceia que todo mundo espera. Como manter alimentação saudável durante esse período? Bom, a Karina Vieira foi em busca de dicas de lanches para a gente aproveitar e dar aquela balanceada na alimentação. Bom dia, meu nome é Josiane Fiquene, eu sou nutricionista e vim aqui hoje ensinar para vocês algumas receitinhas saudáveis, receitinhas de lanches saborosos e fáceis de fazer. Fiquem comigo! Bom, eu preparei aqui algumas opções de lanches, de sanduíche. Vou começar pelo patê de ricota. Esse patê de ricota, ele foi feito com a ricota, né, que é excelente, é um queijo magro, é super proteico e foi colocado nele cebolinha picada, a cebola, azeitona, várias ervas. Aí você pode usar a criatividade mesmo e fazer as ervas, colocar as ervas a gosto. Também vamos utilizar o tomatinho, a azeitona, a cenoura, para que fique um sanduíche bem rico e também possa ser servido com as torradas, né? Preparei um patê delicioso, um patê de frango proteico, feito com a maionese de ovos cozidos. Sim, essa maionese de ovos cozidos, ela é preparada apenas com os ovos cozidos, o limão, o azeite e um pouquinho de creme de leite leve. Então ela fica assim, ela fica bem cremosa. E aí você pode misturar atum, você pode misturar o frango, a carne seca, você pode fazer de várias formas. E também trouxe outra opção, que é para aquela pessoa que gosta de um docinho de tarde. A pessoa que gosta de um lanche mais doce pode optar pelas panquecas doces, pode optar pelos bolinhos, né? Que tem bolinhos muito fáceis, assim como o iogurte, que é apenas de 2 ingredientes. A nossa preferência é que seja esse iogurte, que é feito com apenas leite e o fermento natural, porque é um probiótico. E aí a gente acrescenta a fruta, acrescenta o mel. E eu gosto também de misturar com coco, né? O coco ralado eu acho que dá aquela crocância, ou o coco em flocos. E também preparei uma opção fantástica para vocês, que é o nosso espetinho. Gente, esse aqui dá para levar na bolsa, né? O espetinho feito com ovos, tomate, azeitona. Você pode variar também a mistura, porque aí você pode levar e é facinho de comer. Com os ovos de codorna, podem ser levados até mesmo, né, na nossa bolsa, para quando dá aquela fominha e você está num lugar que não dá para você comer dando mordidas. O ovo de codorna eu acho que é ideal, porque você vai colocando ali a quantidade exata. E os ovos de codorna são ricos em todos os nutrientes, né? Como a gente sabe hoje, o ovo ele é o alimento completo. Então, eu resolvi procurar fazer aqui para vocês lanches que fossem feitos de ingredientes naturais. Você vê que eu não trouxe aí um queijo mais amarelo, eu não trouxe um presunto, peito de peru, para mostrar para vocês o quão fácil e quão saboroso é a gente comer comida de verdade, comida que vem da natureza, né? Eu trouxe aqui as folhas, então vamos começar a montar. Eu vou pegar aqui o nosso pão. Gente, lembrando uma coisa, o pão, a preferência é que ele seja um pão de fermentação natural. Por quê? Porque o glúten é um alimento, é uma proteína inflamatória e ela é de difícil digestibilidade. Então, para melhorar aí o nosso organismo, para melhorar, facilitar a digestão e não dar estufamento, o pão de fermentação natural, a própria fermentação, ela dá uma quebrada aí no glúten e melhora a nossa digestibilidade. Então, prefiro o pão integral de fermentação natural. Eu vou começar a fazer por nossa pasta de frango.
colocar a nossa pastinha no sanduíche. Pode colocar 2 colheres de sopa tranquilamente, para que o sanduíche fique bem recheado, de um lado e do outro. Se quiser pode colocar um azeitezinho por cima também, fica perfeito. Para completar a cenourinha, que ela também pode ser misturada no patê, tá? Se quiser, ela pode ser colocada misturada, eu gosto de sentir e ver o colorido. Para quem gosta de crocância, o nosso pepino, né? O pepino japonês, ele é uma delícia. Ele agrega sabor ao prato e ele tem muita crocância. E as azeitonas. E vamos finalizar com a alface, né? Aqui tem os 2 tipos de alface. O alface americano, ele é mais crocante. Então, pode colocar dos 2. Ou pode colocar também rúcula, outras, né? Outras folhas, que fica muito gostoso. E agora a gente vai fechar o nosso sanduíche. E agora nós vamos fazer o sanduíche de ricota. Vamos usar o pãozinho. E a nossa ricota, feita com cebolinha, com ervas, tempero, azeitona. Como na ricota ela já tem a azeitona, nesse a gente não precisa colocar mais azeitona, né? Tem gente que gosta só do sanduíche só com a ricota mesmo, ele já fica uma delícia. Mas você pode colocar também o frango desfiado, se quiser acrescentar a cenoura, mas para ficar diferente, a gente vai colocar esse sanduíche aqui só com o frango e a ricota. E os tomatinhos, né? Esse frango, ele foi preparado. Eu gosto de deixar logo as quantidades grandes de frango divididas na geladeira. Então ele foi preparado apenas com alho, a pimenta, eu gosto de botar o orégano também, mas é opcional. E não uso azeite, não uso óleo para fazer o frango. Eu realmente faço só o frango desfiado com os temperos. E vamos colocar o tomate, porque o tomatinho, né, ele vai dar aquele sabor todo especial. Se quiser pode fazer ele cortadinho, pode colocar ele cortadinho assim ao meio. Deixa eu pegar a faca. Ou pode colocar inteirinho, para quem quiser e gostar dele mais cortadinho também pode ser. E do outro lado vamos passar mais uma colher dessa ricota, que ela fica realmente deliciosa. Pode acertar no sal, pode colocar limão, do jeito que você preferir. Eu coloco mesmo só sal, um pouco de pimenta do reino e esses temperinhos verdes. Coloquei bastante azeitona. E aí o sanduichinho da ricota, ele fica assim, também uma delícia, geladinho. Coloca ele na geladeira uns minutinhos antes de servir. E é fácil, as visitas vão adorar, as crianças também. Além de ser super proteico, uma delícia mesmo, para o lanche da tarde, para levar para o colégio. É um sanduíche muito saudável, ele traz saciedade por causa das fibras. Aqui está o nosso sanduíche de ricota. E agora, para quem gosta, né, de um lanchinho mais doce, para adoçar a vida, nós podemos também ser saudáveis. Misturando aqui o iogurte natural, aquele de apenas 2 ingredientes, com o coco em flocos, fica uma coisa fantástica.
Vocês precisam experimentar. Aqui eu escolhi o coco em flocos, porque eu acho que ele fica mais crocante, ele é muito saboroso. E aí a gente mistura, né? Deixa bem misturadinho. Se quiser pode deixar até na geladeira umas 2 horas, ainda dá uma hidratada. E o saborzinho do coco ele vai deixando mais forte no iogurte. E você pode usar, é opcional, pode usar o mel ou o adoçante para poder adoçar esse iogurte natural. Tá? Hoje eu escolhi o mel, mas nem sempre. Também com adoçante ele fica maravilhoso. E aí você pode ver, ó, que ficam os floquinhos. E para poder finalizar, a gente pica alguns morangos. E aí esses morangos, né, maravilhosos, ricos em antioxidante natural, cheio de sabor e também de nutrientes. Vai deixar o nosso lanchinho mais nutritivo, mais saboroso e irresistível. Você pode deixar ele na geladeira, pode deixar ele em potinhos guardados, separado, para poder, na hora que bater aquela fome, você já saborear. Aí eu gosto de deixar sempre mais bonitinho, né? Que dá uma estimulada no apetite quando a gente faz uma decoraçãozinha no nosso lanche. Aí joga aqui um pouquinho dos flocos e tá pronto para servir. É uma sobremesa saudável, deliciosa e que pode servir tanto as pessoas de casa como os convidados. E agora, né, para finalizar, vamos aqui mostrar que o patê, ele também pode ser servido com as torradinhas deliciosas, né? As torradinhas também são torradinhas multigrãos, torradinhas de fermentação natural, que melhoram a saúde do nosso intestino, rico em fibras, e são deliciosas com esses patês super saudáveis. Eu vou fazer o patezinho aqui de frango com a torrada, colocar a torrada aqui e vou misturar um pouquinho dessa cenoura logo no patê para poder servir com torrada, tá? Aí a gente mistura, você vê que o patê ele já ganha outra cara, porque ele é feito com a nossa maionese proteica, com o frango desfiado e agora misturado com a cenoura para que a gente possa utilizar nas nossas torradas. Olha, ele fica uma delícia, fica logo com outra carinha. E aí a gente passa na torradinha uma camada bem generosa. E podemos servir com os nossos tomatinhos, uma azeitoninha no meio, para poder ficar bem bonitinho. E para agradar aos olhos dos nossos convidados. Vamos fazer outra torradinha agora com o patê da ricota. O patê da ricota eu não vou misturar com a cenoura para poder ficar diferente, mas a gente pode colocar aí um detalhezinho. Deixa eu fazer aqui uma invenção, colocar um alfacezinho, um tomate para enfeitar. E aqui está as torradinhas com patê de frango e de ricota. Bom, agora eu quero agradecer a Karina e a Amanda pelo convite. Foi muito bom poder compartilhar essas receitas saudáveis com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que repliquem em casa com as suas famílias e com seus amigos. Até a próxima. Muito obrigada.
Eu fiquei com água na boca para aprender um pouquinho mais sobre essas dicas saudáveis. Afinal de contas, a gente tem que pensar na longevidade. E é claro que a alimentação faz parte da nossa saúde, sim. Adorei as dicas. Você anotou? Se não anotou, pode acompanhar daqui a pouquinho no nosso YouTube toda a reportagem completa. E agora chegou a hora do fazer o bem. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Cultivando Sorrisos. Cultivando Sorrisos é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a felicidade e o bem-estar por meio de atividades e projetos sociais. Criado por duas amigas, o projeto conta hoje com 21 voluntários que espalham alegria e solidariedade. No último ano, foram mais de 20 comunidades impactadas nas cidades de São Luís, Pasto Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Mais de 500 pessoas foram beneficiadas por suas ações em 2023. Entre eles estão idosos, pessoas em situação de rua e aqueles em processo de recuperação, todos recebendo assistência calorosa e apoio vital. Além disso, o projeto realizou ações de inclusão social em casas de apoio, abrigos e asilos. Para saber mais sobre essa iniciativa, é só acessar o Instagram, Projeto Cultivando Sorrisos. Espalhe você também sorrisos e esperança. E o Saúde na Mídia fica por aqui, depois de muitas dicas de prevenção do Novembro Azul na saúde masculina e também de receitas saudáveis. Será que o pessoal vai seguir essas receitas, Karina? Tem que seguir. Nas nossas redes sociais, @Saúde na Mídia Oficial e no nosso canal do YouTube. Confere lá, gente. Gente, não deixa de conferir. Se perdeu qualquer detalhe, vai lá, se inscreve no nosso canal e continua acompanhando muito mais saúde durante a semana inteira. Um ótimo final de semana para vocês e tchau, tchau, gente. Até a semana que vem.